Passadas as votações no Congresso Nacional, o presidente Lula deve chamar os partidos aliados para conversar sobre a reforma ministerial. O atual presidente da Câmara, Arthur Lira, que está prestes a deixar o comando da casa, é cotado para uma vaga no governo e falou sobre o assunto. Sobre o que ele falou, vamos conversar com o André Anelli para trazer todos os detalhes. Boa noite, André. Boa noite a você também, David, e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que o presidente Lula precisa ter uma temperança com relação aos partidos aliados em uma eventual reforma ministerial para não trocar 6 por meia dúzia e o Planalto continuar pensando igual. Segundo Lira, uma base de apoio para governar é diferente de uma base de apoio eleitoral. O apoio eleitoral, de acordo com ele, depende de economia e de possibilidades. E sobre o apoio para governar, Lira disse que ninguém vai embarcar num navio que vai naufragar sabendo que vai naufragar, sendo que com essa afirmação o presidente da Câmara ainda colocou em dúvida o apoio dos partidos de centro e também dos parlamentares desses partidos nas eleições do ano que vem. Essas declarações foram dadas em entrevista ao jornal Valor Econômico. Na ocasião, Lira se calou quando foi perguntado sobre a possibilidade de assumir o Ministério da Agricultura no lugar de Carlos Fávaro. O presidente da Câmara disse apenas que não comenta hipóteses e que nunca houve nenhuma conversa nesse sentido. Mas a gente reforça que reforma ministerial é um assunto sim, mas só para depois das eleições das mesas diretoras aqui no Congresso Nacional. David. O presidente Lula, como a gente mostrou aqui no Jornal Jovem Pan de ontem, falou que o mar está revolto. E aí entra o Lira falando que ninguém quer entrar numa embarcação que pode afundar. Então as condições não são nada favoráveis, mas vou me despedir do Anelli por enquanto para chamar os nossos analistas para, diante de todas essas falas, fazer aí as análises de como deve ser essa reforma ministerial, Dora. Olha, a gente não sabe ainda, porque isso está muito trancado, está muito em segredo, está muito na cabeça do presidente Lula e ali daquele núcleo mais próximo. Porque se ele começa a comentar muito com muita gente, é claro que isso vaza. Brasília é assim mesmo, todo mundo fica sabendo de tudo. Agora, tem um critério que eu soube, que é o seguinte: o critério é político, mas não é só político em relação ao Congresso, é também, e muito fortemente, em relação ao Congresso, porque o presidente quer uma equipe que tenha uma boa interlocução, mas que seja não só da articulação política, não só do Ministério, da pasta da articulação política, onde nem se sabe se o ministro Alexandre Padilha vai permanecer, mas que seja uma interlocução mais ampla. Mas também, não só com o Congresso, a equipe que o presidente Lula imagina que tenha personagens, principalmente em pastas assim, que tem muita ligação direta com as demandas da sociedade, tipo segurança, saúde, educação e por aí vai. Que tem pessoas que tenham interlocução com a sociedade, que sejam pessoas de destaque, pode ser na área ou não, ouvir uma conversa de Ministério da Saúde, nada contra a ministra Nízia, mas que ela não tem esse perfil político e que também não precisaria ser ninguém da área. E até me lembraram o exemplo do Zé Serra, que não era, obviamente, um médico, né? Todo mundo sabe, mas que se deu super bem no Ministério da Saúde. Então, e fazia uma boa interlocução. É isso que o presidente Lula imagina. A questão de nomes vai ficar para depois, porque primeiro se acomodam as coisas no Congresso e depois se trata do Executivo. Sabe que eu me lembrei também do Fernando Henrique Cardoso, que criou o Plano Real e não era economista também, né? Exatamente, ele dizia como era tão engraçado que ele falava assim para o Itamar, quer dizer, isso ele contando, vai me botar a mim para comandar a economia, que coisa maluca. Mas o que ele soube fazer foi um sociólogo, né, que soube juntar a melhor equipe, a melhor e mais experiente equipe, porque muita gente daquele Plano Real já tinha participado de planos fracassados anteriores e já tinha aprendido a lição.
Agora, Vilela, na sua opinião, né, como que deve ser a articulação do governo, até mesmo aqueles ministros que às vezes acabam produzindo falas contra o próprio governo e acabam prejudicando e criando ainda mais crise? Acho que também esse ponto o presidente deve pensar, né? Ah, com certeza. A fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, ela foi certeira nesse sentido. Não dá para trocar 6 por meia dúzia. É importante que o governo reconheça os seus equívocos. Aliás, o presidente Lula, na entrevista de ontem, comentou que a pesquisa ela deve servir como um sinal, deve servir para uma análise dos fatos. É importante que isso não seja da boca para fora, que o governo, de fato, analise realmente o quadro atual e veja que falta muita coisa. A articulação política do governo ela é deficiente. A articulação social do governo é deficiente, ela é muito voltada a um nicho mais próximo aos segmentos que tradicionalmente apoiam o governo. Então, se o presidente Lula quer reverter essa queda na popularidade, ele tem que procurar construir um grupo que vai dar substância política nessa segunda metade da gestão e que vai pavimentar a construção de uma chapa eleitoral para 2026. Caso contrário, vai continuar padecendo de declarações desencontradas que acabam minando a popularidade do governo. Agora, eu tenho mais uma pergunta para a Dora em relação também a Gleisi Hoffmann, porque ela já é praticamente certa no governo. E como é que fica essa questão da interlocução? Será que ela mais ajuda ou mais deve atrapalhar? Olha, ela está cotada e eu falo em cotada, David, porque eu não tenho a sua coragem, não digo que está certa, só ali só acredito vendo, porque o que mais tem quando começa a história de reforma ministerial é plantação, é isso e aquilo, mas a Gleisi realmente, como você disse, ela é tida como certa, mas justamente porque ela saberia fazer mais do que o atual ministro Márcio Macedo, uma interlocução competente com os movimentos sociais. Porque, claro, a ligação dela, a trajetória dela na esquerda, de uma ala mais radical, agora na presidência do PT. Ela, é bom a gente lembrar que vai ter uma experiência valiosa. Ela foi ministra da Casa Civil da Dilma Rousseff. Então, ela vai para o Palácio do Planalto com essa experiência. Agora, também há senões. O nome da Gleisi Hoffmann desperta, assim, uma dúvida. Bem, ela habitualmente se antagonizava com o ministro Fernando Haddad, que a gente sabe que também se antagoniza com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Então, o que se fala é que, bem, a Gleisi Hoffmann dentro do Palácio do Planalto, será que isso não enfraqueceria ainda mais a posição do Fernando Haddad? Mas isso é especulação. Vamos ver, mas é legal a gente botar no radar essas coisas que vão falando, porque depois, de acordo, conforme as atitudes dos ministros, a gente tem essa informação na cabeça e aí vai somando uma coisa com outra e aí daí surgem muitas explicações sobre as situações palacianas.